Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora da estreia do Timão na Libertadores e tem uma mudança tática, hein? Do ano passado pra cá, pouca gente percebeu, a gente vai falar sobre isso. Tem alguns cortes, um corte muito suspeito, inclusive, nos relacionados pra partida. A gente também vai falar a respeito. E um atacante que tá de saída, será? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Em solo venezuelano, o Corinthians estreia nesta quarta-feira diante da Universidade Central, um estreante na Libertadores. Tem apenas uma vitória esse ano em 5 jogos disputados. O Corinthians já tem 10, para você ter uma ideia, né? Um time que jogou pouco, mas ao mesmo tempo sem um bom retrospecto. É o 6º colocado no campeonato venezuelano. Evidentemente, o jogo da vida, né, desses jogadores, desses atletas, mas o Corinthians não pode correr risco, tem que ir lá para fazer o resultado, se puder vencer o jogo melhor, para depois decidir na sua casa nessa primeira das 2 fases eliminatórias que o Corinthians tem antes da fase de grupos da Libertadores. Para a gente projetar essa escalação, eu primeiro preciso te dizer que 3 jogadores que vinham atuando, ou que poderiam atuar, foram cortados da lista de relacionados. Entre eles, Gustavo Henrique, lesionado, está se recuperando ainda de uma lesão na perna, então esse a gente já esperava. Diego Palacios foi cortado, segundo informações por opção técnica. E aí, gente, tá cada vez mais difícil de entender. O Corinthians está encaminhando a contratação do Fabrício Angileri. O Matheus Bidu, teoricamente, está sendo colocado como moeda de troca. Será? Mas hoje o Hugo tem sido titular no lugar do Bidu. Por que o Hugo conquistou a vaga no lugar do Bidu? Será que o Bidu vai ser negociado? Só que aí na estreia da Libertadores o Palacios fica fora por opção técnica. Esse esclarecimento provavelmente vai ser dado depois do jogo. Se é que vão perguntar, né, para o Ramon e para o Emiliano. Porque treinador, eles ficam escondendo o jogo, né? Não, vamos falar de quem tá aqui, não vamos falar de quem não tá. Não, mas quem não tá também é notícia. Porque o Corinthians está contratando um 4º lateral esquerdo, sendo que o principal contratado no ano passado não joga. Ano passado por uma sequência de lesões que deram errado e tudo bem, todo mundo entendeu isso. Só que aí ele vinha sendo preparado para 2025. Aí joga um jogo e de novo fica fora. E aí, numa entrevista recente, o Emiliano disse que era uma questão de controle de carga. Tem algo errado aí. O Samir Carvalho já tinha dito que tinha uma questão de indisciplina. Ele foi perguntado sobre isso e eles refutaram. Não tem nada disso. Bom, mas aí a gente já começa a suspeitar que tem alguma coisa errada, porque não é possível. Ou então vão negociar o Palacios, ou vão liberar o Palacios para contratar o Angileri. Não sei. Mas é um corte suspeito. Essa do Diego Palacios a gente continua sem entender. Enquanto ele tiver contrato com o Corinthians e não jogar, eu vou continuar questionando. Eu não vejo sentido no Palacios não ser utilizado. É uma questão física? Então que expliquem isso para o torcedor. O outro corte é do Pedro Raul. O Pedro Raul, cara, foi muito mal contra a Portuguesa. Aliás, tá mal esse ano. Fez o primeiro gol do Corinthians no campeonato, né, paulista, na temporada contra o Bragantino. Ou ele faz o da virada, né? Ele faz o da virada, eu acho, né? Enfim, ele fez no primeiro jogo. Todo mundo imaginou, caramba, recusou um monte de proposta. Um monte de gente tentou contratar o Pedro Raul por empréstimo, não sei o quê. O salário alto, né? Todo mundo aqui e tal. E ele, não, eu vou ficar no Corinthians que eu quero recuperar a minha imagem, assim como o Yuri Alberto conseguiu, eu também vou conseguir. Inicialmente a comissão técnica não ia dar tanta moral, inscreveu no Paulista, começou a dar chance para ele e ele recebeu oportunidades. Não dá para dizer que ele não recebeu, mas ele realmente não está conseguindo. E aí agora tem o interesse do Ceará, de novo, que já tinha manifestado interesse, o Ceará está atrás do 9, já levou o Pedro Henrique, inclusive. Aquele Pedro Henrique do Corinthians, o loirinho, o atacante, já está lá, inclusive já fez gol, inclusive num clássico rei recente. Eles querem contar com o Pedro Raul, só que o jogador precisa querer. E de novo, o Palmeiras passou isso com o Rony, né? Todo mundo tentando o Rony não queria, até que ele se acertou com o Atlético Mineiro. Mas o Fluminense tentou, o Vasco e tal. O Vasco, nos últimos tempos, até o Rony estava querendo ir, porque o salário era bom, mas enfim, acabou fechando com o Atlético. No caso do Pedro Raul, ele tem que querer jogar no Ceará. Será que ele vai deixar o salário que ele ganha no Corinthians, para mesmo sendo reserva, ou vai querer ir para o Ceará? O Corinthians vai ter que pagar uma parte, talvez. Enfim, a negociação ainda não está clara e não está definida. O fato é que o Ceará quer, o Corinthians obviamente se interessa pelo negócio, mas falta
falta o jogador se interessar. Talvez nesse momento em que ele recebeu algumas chances no Paulista, não tenha correspondido e que a pressão para cima dele tá grande de novo, ele pensa, caramba, eu vou seguir minha vida. Ou não. Ou ele vai ficar por aqui, jogando um jogo, folgando 5, jogando outro e recebendo o seu glorioso salário que ele não obrigou ninguém a pagar, né? O Corinthians foi lá e tirou ele do futebol mexicano por 25 milhões de reais e com um salário na casa dos 800 mil reais. São os negócios do futebol, né? O fato é que na estreia da Libertadores o Pedro Raul não foi relacionado, junto do Palácios e junto do Gustavo Henrique. Vamos lá, vamos projetar esse time que tem uma mudança tática. E é justamente por conta da ausência do Bidon. O Bidon que já está na Venezuela, foi lá junto do Felipe Longo, também o goleiro que estava na seleção sub-20, junto do Bidon, eles recepcionaram a delegação. Eles treinaram no Complexo Deportivo Cocodrilos, no centro de treinamento do Caracas. Foi lá onde o Corinthians realizou seu treinamento nessa terça-feira, na preparação para esse jogo de quarta. E com a escalação que deve ser com que o Corinthians tem de melhor para não correr riscos. Cara, vai ser uma atração. Você imagina o Memphis Depay jogando lá na Venezuela com esses caras, o próprio Yuri Alberto, bom, o José Martínez, que é de lá, né? Então, assim, vai estar todo mundo ligado no Corinthians, né? Vai ser uma atração, não tenha dúvida nenhuma. Por que uma mudança tática? Eu separei o campinho aqui para vocês, para explicar, porque aqui, ó, não reparem nos números, tá? Em algum momento eu consegui ser fiel aos números, mas não dá para ter todos os números da camisa, né? Eu só tenho do 1 ao 11. Mas vamos lá, o goleiro é o Hugo Souza, Mateuzinho e Hugo, que ganhou a posição do Matheus Bidu, que fez gol contra a Portuguesa, mas assim, deixou buracos defensivos e não tá bem esse ano, não tão bem quanto estava no ano passado. André Ramalho e Choca, a dupla de zaga titular. Félix Torres está indo bem também, o André Ramalho não está bem esse ano, mas essa é a dupla titular. Aqui a gente começa a mudar. O Ranieri abre o meio-campo, tá? Para mim, a escalação inicial tem o Martínez abrindo o meio-campo, mas o Martínez está funcionando tão bem aqui, que para manter o losango da maneira como o Ramon vem jogando, Martínez e Carrilho, com o Ranieri abrindo o meio-campo. Ele desloca o Carrilho. O Carrilho jogava aqui, com o Bidon desse lado. Como o Bidon não está, e o Martínez está muito bem pela direita, ele está fazendo isso. Ele está invertendo o Carrilho, colocando o Martínez aqui. E o Martínez muitas vezes ataca como um ponta quase. Até para dar uma sustentação para o Mateuzinho não subir tanto, né? E às vezes ter uma retaguarda aqui, assim como o Hugo, que também é um lateral bem mais defensivo. Laocho, Rodrigo Garro, o meia armador, o craque do time, na ponta desse losango. Com o Memphis agora o camisa 10 e Yuri Alberto. Esse é o time respeitando a característica de um modelo tático utilizado pelo Ramon no ano passado, porém com essa pequena alteração do Carrilho indo lá para o lado esquerdo e o Martínez aqui na direita. Muitas vezes eles se alternam, tá? Porque o Carrilho também funciona muito bem pelo lado direito. E o Martínez é um cara muito versátil. Então ele ataca como ponta, ele pode voltar pelo lado esquerdo para recompor, ele pode voltar para fazer a primeira função. Depois ele pode fazer uma troca, baixando o Martínez para cá, tirando o Ranieri e botando mais um jogador aqui, seja o Carrilho aqui e o Rian desse lado, ou o Alex Santana, que tem um poder de marcação e também chega bem à frente. Enfim, são as várias possibilidades que tem Ramon Dias com esse elenco do Corinthians, o time titular, e ainda tem Thales Magno voando para entrar no segundo tempo e resolver a parada. Tudo pronto para a estreia na Libertadores contra a Universidade Central. Vamos palpitar? Eu e você aqui? Vai ser papo reto. 3-0 Corinthians. O Corinthians, o Corinthians, ele... Gente, deixa o like aí para a gente ajudar a melhorar a nossa audiência, tá? O Corinthians e o Ceará estão discutindo o empréstimo do Pedro Raul, né? Primeiro, o interesse partiu do Ceará, já era um interesse já antigo, né? Quem pediu foi o Léo Condé, né? Que é o técnico do Ceará. Tem um jogador lá que eu até citei no meu blend, acho que é a Islam. Eles não estão satisfeitos com ele, né, de centroavante. Então aí, né, veio a investida, né, para contratar o Pedro Raul.
Só que quando o Corinthians procura o Ceará, desculpa, quando o Ceará procura o Corinthians para negociar, tentar contratar o Pedro Raul, o Ceará já avisa que quer por empréstimo. E o Ceará já pede para o Corinthians ajudá-lo, né, no pagamento mensal do jogador, porque o Ceará já sabia mais ou menos que não era um salário baixo. Mas aí o Ceará descobre que o salário dele é mais de 700 mil reais. Eu me informei com pessoas lá do Ceará que me falaram que o maior salário do Ceará, os dois maiores salários são Fernando Sobral e Pedro Henrique, tá? Fernando Sobral e Pedro Henrique ganham mais ou menos 400 mil. Cara, eu fiquei abismado em saber que no futebol um jogador tão comum como o Sobral e um outro tão comum como o Pedro Henrique ganham 400 mil. Realmente o dinheiro não vale. As pessoas perderam a noção no futebol, tá? Eu não sei o que é pior, o Corinthians pagar 720 mil para o Pedro Raul ou o Ceará pagar 400 para o Pedro Henrique. Eu não sei o que é pior, o Corinthians pagar 420 para o Pedro, 720 para o Pedro Raul e o Ceará pagar 400 para um volante Sobral, que é fraco, meu irmão. Esse cara, todo mundo fala, o Sobral, o Sobral. Pode ver que ninguém nunca quis contratar. Eu lembro quando falavam dele no Corinthians, vocês sugeriam ele, eu vivia falando, para, é fraco, eu presto atenção no jogo, não marca ninguém, anda em campo. Esse cara se arrasta há 3 anos em campo. Como é que um cara desse ganha 400 mil por mês? Então, eu comecei a acreditar na negociação que pode sair, por saber que o Ceará paga, né, tão caro por 2 jogadores tão medianos. Né? O Pedro Raul, para ele, seria um luxo. O Ceará, ele quer fazer com o Corinthians um racha aí de salário por empréstimo do Pedro Raul, só que o Ceará quer ir fazendo como se fosse aquele contrato de produtividade, de metas. Como se fosse, não é, né? Tipo, o jogador atinge tantos jogos, aí o Ceará ajuda mais no salário. O jogador é titular tantos jogos, aí o Ceará ajuda mais. O jogador marca não sei quantos gols, aí o Ceará ajuda mais. Então, assim, a discussão entre Corinthians e Ceará para contratação do Pedro Raul por parte, né, do clube cearense, ela não é tão simples. Não envolve só eu pago 400, vocês pagam 300, eu pago 350, vocês pagam 370, né? Não é só isso. Existe essa questão. Então, por exemplo, o Ceará começaria pagando 200 e poucos mil ao Corinthians por mês, e se o atleta atingisse tantos números aí de jogos, passaria a pagar 300, depois 350, enfim, é o máximo que eles podem arcar, né, com o salário do Pedro Raul. Então, uma coisa é certa, se o Corinthians emprestar o Pedro Raul para o Ceará, o Corinthians vai ter que pagar a maior parte do salário, não vai ser metade, vai ser mais do que a metade, tá? Então a gente vai ter que aguardar um pouco, tá? Aguardar um pouco, porque a discussão existe. O Corinthians já liberou, né, o Pedro Henrique, né, para o Ceará, mas eu acho que o contrato dele acabava agora, não acabava? Do Pedro Henrique. O Corinthians, né, também, o Matheus Araújo foi para lá, enfim. E agora existe essa questão aí do Corinthians ter que ajudar um pouco mais o Ceará. Eu vou dar minha opinião sobre o assunto, tá? Você quer se livrar do Pedro Raul, o torcedor corintiano? Eu sei que você quer, tá? Eu sei que você quer. Eu sei que você quer se livrar do Pedro Raul. Eu também. Eu cansei de defender, de dar chances para o Pedro Raul, porque eu aliviei bastante para ele esse ano, mas o que ele fez sábado foi uma vergonha. Só que é o seguinte, se for para o Corinthians pagar 500 mil por mês, tá? E o Ceará pagar 220, eu não negociaria. Deixaria ele aí, esperaria uma proposta melhor, porque
os trovões, né? Porque o que adianta, cara? Você, 220 mil, beleza, coloca no ano. Tá, interessante. Vai dar aí uns 2 milhões, né? Só que tem uma coisa, o Ceará nunca facilitou nada para o Corinthians. Nunca, nunca. Inclusive, recentemente, o Corinthians tentou várias vezes a contratação do Eric Puga e o Ceará, assim, não ajudou, tá? Eu sei que a gente tem que ser profissional e nos comentários, às vezes eu posso, né, deixar o jornalismo de lado e entrar para o lado do torcedor. Mas, cara, o futebol ele vai ser sempre paixão, ele vai ter sempre essa mistura. Eu acho difícil um jornalista esportivo se envolver com o futebol e não ter um clube para torcer. Senão, né, por que ele quer trabalhar no jornalismo? Então, muitas vezes, o comentário vai ser carregado de paixão, né, ou colocando coração. Eu não ajudaria o Ceará, tá? Eu não ajudaria o Ceará por nada, facilitando a ida do Pedro Raul. Se o Ceará quiser contratar o Pedro Raul, eu sei que é impossível o Ceará pagar 720 mil. Então pague, por exemplo, 400 mil, tá? Ou pague 500. Se o Ceará pagar 420 mil, o Corinthians fica com 300. O Pedro Raul vai custar o Corinthians no ano, né? Um pouquinho mais de 3 milhões de reais, tá? A economia seria, né, maior. Enfim, agora, se for para merreca, aí eu não ajudaria, tá bom? Eu não ajudaria. Essa é a verdade. Essa é que é a verdade. Isso era um trovão, o Thor chegou na Baixada, trovão exclusivo. Não, o trovão aqui não para. Olha, literalmente sob chuvas e trovoadas. Jéssica. Foi muito bem a Jéssica, né? A gente fala isso há muito tempo aqui, sobre chuvas e trovoadas. Então, gente, só para você que está chegando agora, tá? No canal Café do Setorista, o Pedro Raul ainda não é jogador, tá? Ainda não é jogador do Ceará, tá? Concordo com você plenamente, Varão. Samizeiro, Ceará é o famoso amigo que só suga o outro amigo. Tudo para eles. Tchoca, Pedro Raul, Pedro Henrique, Matheus Araújo. E o Eric Puga só dificultou e foi parar no Bahia. Exatamente, né? A maior economia seria não ter comprado, claro, entendeu? É isso mesmo, Samir, sem falar que o Augusto falou que isso iria mudar, mas não vai mudar, entendeu? Cara, o que o Augusto fala, meu irmão, você não escreve, entendeu? Eu tenho um problema sério que eu não acredito em nada que o Augusto Melo fala, entendeu? Ele não me passa confiança, eu não acredito e eu tenho esse direito, tá? Eu sei que tem gente que gosta muito dele, posso até perder a audiência, mas eu ganhei audiência e tenho, graças a Deus, um grande público por ser autêntico, por falar a verdade, não ter medo de falar o que eu penso. Salve, fiel, salve nação corintiano. Corinthians que enfrenta aí nessa quarta-feira o Universidade Central pela pré-Libertadores. Vai com um time aí totalmente titular, né? Vai com a força máxima para essa partida. O Corinthians deve aí com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo, Ranieri, José Martins, André Carrillo e Rodrigo Garro no meio campo ofensivo, e no ataque Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians nessa quarta-feira, estreando a Libertadores da América. O Corinthians aguarda também o reforço do Fabrício Angeleri, deve ser contratado aí essa semana ainda, inclusive. Então deixa o seu comentário, deixa o seu palpite para esse jogão aí, Corinthians e Universidade Central na Venezuela. Jogão hoje à noite, válido aí pela pré-Libertadores, né? Corinthians muito bem no Campeonato Paulista, já classificado aí para as próximas fases, para a próxima fase. Vai ter a vantagem de disputar o segundo jogo em casa. O Corinthians vem fortíssimo para essa partida, bastante favorito para conseguir essa vaga aí para a fase de grupos da Libertadores, tá bom? Deixa seu comentário, deixa seu palpite, o placar para esse jogão. Você acha que o Corinthians vai conseguir uma vitória lá na Venezuela? Deixa o seu palpite, seu placar. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!